Vamos abrir no livro de João, Evangelho, capítulo 21, versículo de número 15 até o versículo de número 17. Apenas 3 versículos da palavra de Deus. João, Evangelho, capítulo 21, verso 15 a 17. Vou convidar os irmãos a lerem o texto comigo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: tu me amas? Pedro entristeceu-se por ser dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Querido Deus, apesar da nossa deficiência, apesar da nossa pequenez, apesar, Senhor, de sermos falhos e imperfeitos, queremos pedir que o Senhor nos torne vasos para levar a Tua palavra aos corações que aqui se acham presentes, que nós possamos ser boca Tua para poder levar aos aqueles que estão aqui, Senhor, a Tua palavra, a fim de que eles sejam edificados e voltem para os seus lares, mais uma vez motivados a Te louvar, Te buscar e Te servir. Em nome de Jesus, amém. Amados, quando uma esposa ela recebe uma declaração do esposo ou vice-versa, eles se rejubilam, pois ele ou ela são aos olhos do seu cônjuge, do seu amado ou amada, único ou única, exclusivo ou exclusiva e especial. Mas quando surge uma terceira pessoa no relacionamento, a fidelidade ela se evapora no ar e o casamento então começa a ruir, a desfazer, a desfacelar, a desabar. A igreja, queridos, é considerada na palavra de Deus a noiva de Cristo e por isso deve fidelidade ao seu noivo, amando-o com sinceridade e lealdade. Cristo ama a sua igreja e foi fiel em cumprir os seus propósitos para, na cruz, resgatá-la, entregou-se, conforme descreve o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Contudo, há circunstâncias em que o próprio Cristo, ele questiona a fidelidade da sua igreja, assim como fez com Pedro, para que provemos, não para ele, porque ele conhece, mas para nós mesmos, se estamos firmes ou não, nas nossas convicções, no nosso envolvimento, na nossa lealdade e fidelidade a ele. Ao clarear na madrugada e depois de terem comido junto ao mar de Tiberíades, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? E esta pergunta foi repetida por mais 2 vezes com a resposta positiva do apóstolo. Esta pergunta, ela ecoa através dos séculos e chega aos nossos ouvidos nessa noite, como se Cristo estivesse fazendo esta pergunta a você e a mim, como parte da sua igreja, sua noiva, a qual pertencemos, ou a você que adentrou nesse santuário, mas ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine Cristo sussurrando aos nossos ouvidos nesse instante: escuta, você me ama? Esta é uma pergunta
cuja resposta, para ser sincera, exige fidelidade, comunhão e um prazer muito grande em viver aos pés do autor e consumador da fé, Jesus, quanto mais ao ser repetida por 3 vezes. Imagine se Jesus estivesse ao seu lado, sentado ao seu lado, e dissesse ao pé do seu ouvido: você me ama? Aí você poderia dizer repentinamente: eu te amo, mestre. Aí ele pergunta novamente: você me ama? Aí você responde: eu te amo. Aí pela 3ª vez ele pergunta como se estivesse duvidando da sua resposta: você me ama? E mais uma vez você afirma que o ama. À medida que respondemos pela 2ª e 3ª vez, creio que nós começamos a refletir mais profundamente a respeito do nosso amor sincero a Cristo, e poderemos até chegar à conclusão que deveríamos amar, que não amamos sinceramente o Senhor Jesus, como nós deveríamos amar, que o nosso relacionamento com Cristo é tão frágil, tornando a pergunta muito difícil de ser respondida. Às vezes, vamos retornar, se Jesus estivesse sentado ao seu lado e te perguntasse: você me ama? Você responderia de pronto: eu te amo. Mas quando ele pergunta pela 2ª e 3ª vez, você começa a questionar não a pergunta dele mais, mas sim o seu coração, se de fato você ama ele com sinceridade. Amados, creio que à medida que Jesus perguntava ao coração de Pedro, doía em seu coração, porque assim como aconteceu com Pedro, dias antes, ele havia negado o próprio Senhor Jesus Cristo, e à medida que Jesus perguntava, eu creio que doía em seu coração, e que fizeram algumas horas antes da crucificação de Jesus. Ele havia negado o Senhor Jesus por 3 vezes. A vergonha deveria ter tomado conta de sua alma, contudo, ele se entristeceu ao ser perguntado pela 3ª vez por Jesus, pois ele tinha ciência, porque ele conhecia que Jesus era o próprio Deus e conhecia o seu coração. Ele tinha ciência de que ele, Pedro, o amava e que ele estava sendo sincero. Agora, a minha pergunta é: será que Cristo, ao perguntar para nós esta noite: tu me amas? Será que nós seremos tão sinceros quanto Pedro em responder a tão premente pergunta? Será que nós vamos ter conhecimento de que Jesus, na verdade, ele conhecendo o nosso coração, ele sabe que nós não amamos com profundidade? Mas e nós? Temos essa sinceridade em nossos corações? Pode ser que estejamos deixando a desejar e ficaríamos rubros de vergonha se Cristo nos fizesse tal pergunta. Então, diante disso, surge uma pergunta: por que não declaramos sinceramente o nosso amor a Jesus? Imaginamos, amados, se existisse uma 3ª pessoa em nosso relacionamento conjugal, e o nosso cônjuge chegasse para nós e perguntasse: você me ama? Penso que transpiraríamos a ponto de perder alguns quilos, o coração pareceria uma metralhadora e tremeríamos como uma britadeira, porque quando não tem ninguém no nosso relacionamento conjugal, não existe uma 3ª pessoa, nós responderíamos com mais tranquilidade. Mas quando existe, a nossa resposta se torna pesada. O que não aconteceu com Pedro é justamente que a sua resposta não foi pesada, porque ele sabia que Jesus conhecia o seu interior, e ele estava dizendo a verdade, que amava o Senhor Jesus, apesar de tê-lo negado por 3 vezes. Mas acontece que às vezes, no nosso relacionamento com Deus, nós colocamos algumas coisas que acabam então fazendo com que a nossa resposta a Deus,
a Cristo Jesus, se ele perguntasse a nós se nós o amamos, então nós ficaríamos um tanto quanto perplexos, porque sabemos que nós falhamos desse amor para com Deus. No entanto, hoje não é seu cônjuge que está perguntando. Hoje é Jesus Cristo que está perguntando a você: você me ama? Podemos dizer que o amamos, mas talvez falte uma sinceridade. Assim como se nós se num relacionamento conjugal tivesse uma terceira pessoa e o cônjuge perguntasse para aquele que está o traindo se ele amasse, ele responderia, mas na verdade não haveria uma sinceridade no seu coração, porque ele estaria escondendo algo lá dentro do seu coração. Amados, por que nós não declaramos sinceramente o nosso amor por Cristo Jesus? Eu quero colocar aqui 3 coisas que são essenciais, que nós precisamos parar para pensar. E não estou aqui querendo, meus irmãos, trabalhar o texto de uma maneira exegética, mas eu quero aproveitar essas perguntas feitas por Cristo a Pedro, para que nós venhamos a pensar e a refletir sobre a sinceridade do nosso amor por Cristo. Também quero nessa noite, meus irmãos, mostrar que nós somos falhos e nós precisamos novamente renovar os nossos votos de sinceridade ao nosso Deus. A primeira coisa que nós gostaríamos de colocar para os irmãos, por que não declaramos sinceramente o nosso amor a Cristo, é porque amamos mais a nós mesmos. Porque amamos mais a nós mesmos. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou falando que quem não frequenta muito a igreja é porque não ama Jesus. Às vezes as pessoas que estão frequentes na igreja, na escola dominical, no culto à noite, no Aviva Quinta, mas não têm um amor sincero por Jesus. Eu não estou me referindo à questão de frequência à igreja. Eu estou me referindo em questões de relacionamento com Cristo. Amados, quando amamos alguém, fazemos, como diz aí o ditado, das tripas do coração, porque nos preocupamos com essa pessoa. Quando nós amamos o nosso filho, a nossa filha, ele fica febril, nós nos preocupamos com ele, principalmente quando a febre chega aos 40, 41 graus e começa a dar convulsões. Nós ficamos atordoados, nós ficamos preocupados, nós queremos o melhor para aqueles a quem nós amamos. Amados, quando não amamos alguém, nós não preocupamos mais. Quando não amamos alguém, nos preocupamos mais conosco mesmo e perdemos o interesse de amar o próximo. E às vezes até mesmo os próprios parentes, a esposa, o esposo, os filhos, os netos, os tios, as tias, os primos, os amigos. Às vezes nós nos tornamos tão egoístas, mas tão egoístas, que nós não conseguimos amar o nosso próximo a quem Deus determina que amemos. Deus diz que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se as nossas atitudes, elas não afinam no sentido de amar o próximo como a Deus, nós estamos errados. Mas o grande problema é quando nós não amamos nem a Deus e nem o nosso próximo. Nós somos tão egoístas, tão egocêntricos, que nós amamos muito mais a nós mesmos, nos preocupamos muito mais conosco mesmo. Certa feita, Jesus respondeu assim aos seus discípulos André e Filipe: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E em outro lugar, Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. O que Jesus quer nos ensinar nesse texto é que amá-lo
é renunciar o eu. Para você amar a Jesus, você tem que renunciar tudo na sua vida. Nada pode ficar entre você e Cristo Jesus. Uma definição de amor nos leva a compreender melhor isto, é de John Drescher, quando ele escreveu algumas cartas para sua filha. E ele estava confabulando com ela a respeito do amor, e ele dá uma definição muito bonita de amor, que eu guardei aqui. Diz assim: o amor é doar-nos em autoesquecimento a outrem. O amor verdadeiro anseia por ser uma bênção na vida de outra pessoa. O amor amadurecido morre para si mesmo na alegria de agradar o outro. Cristo, meus irmãos, ele bate à porta da nossa consciência e pergunta: você me ama a ponto de me agradar e de renunciar a si mesmo por mim? Será que responderemos com sinceridade em nossos corações? Sim, nós amamos o Senhor. Ou descobriremos então a primeira razão pela qual nós não declaramos o nosso amor a Jesus com sinceridade? Porque nós amamos mais a nós mesmos. Mas uma segunda razão que nos impede de amar sinceramente ao Senhor é quando nós amamos mais as pessoas nas quais nos apegamos. Nos apegamos a muitas coisas que julgamos seres essenciais em nossas vidas, tais como estudo, trabalho, prazeres, amigos, mas que tudo isto nós nos apegamos à nossa família. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 37, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, uma enorme alegria explodiu no nosso peito. Mas com o rolar dos tempos, Cristo, que ocupava o centro das nossas vidas e o primeiro lugar do nosso coração, foi sendo aos poucos passados para trás, e assim amigos e familiares começaram novamente a ter preeminência. Antigamente nós servíamos a Deus com mais dedicação, mas passado algum tempo, às vezes nós nos dedicamos novamente aos nossos familiares e aos nossos amigos, como pai, mãe ou qualquer outra pessoa, do que a Cristo Jesus. Mas a pergunta é: pecado nos dedicar a essas pessoas? Não, Jesus não está dizendo que nós não devemos deixar de amar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos. Jesus está dizendo que você não pode colocar o amor deles à frente do amor que você tem para com Cristo Jesus. Por quê? Porque quem morreu na cruz do Calvário foi seu pai, foi sua mãe, foi seus amigos, foi seus filhos, foi seus parentes. Quem foi que morreu na cruz? Foi o seu estudo, o seu trabalho? Quem é que morreu na cruz? Às vezes nós não damos a menor importância a Cristo, nós não damos tempo suficiente a Cristo, nós não dedicamos tempo suficiente a Cristo, porque nós não amamos com sinceridade o nosso Cristo. Às vezes nós fazemos da boca para fora, nós entramos num culto e nós cantamos louvores a Deus, mas da boca para fora o nosso coração ainda não está voltado diretamente para Cristo, ou então nós estamos deixando o primeiro amor, estamos nos esfriando, nos tornando mornos espiritualmente, e a palavra de Deus diz que morno Cristo detesta. Então é preciso parar. Hoje Cristo que está ao nosso lado, sussurrando aos nossos corações: vocês me amam mais do que qualquer outra pessoa? Ao ouvirmos esse sussurro, nos deparamos com um novo obstáculo que impede de declararmos com sinceridade o nosso amor a Jesus, porque amamos mais as pessoas nas quais nós nos apegamos. Em terceiro e último lugar, queridos, nós muitas vezes não amamos com sinceridade ao nosso Jesus, porque nós amamos mais o mundo. É verdade.
O mundo, às vezes, está enraizado dentro de nós. As coisas do mundo e as paixões do mundo, elas nos encantam de tal forma que nós não abrimos mão daquilo que nós fazemos, que é pecado, por amor a Cristo. E ainda nós vamos dizer: Jesus, eu te amo. Se você está pecando, você tem coragem de dizer para Jesus: Jesus, eu te amo? Responderia essa pergunta se ele fizesse hoje para você? Se você vive nos escombros do pecado? Esta é a última razão que não nos deixa declarar o nosso amor por Jesus e que murcha, mata o amor de Cristo, Rede Vivo. O amor ao mundo e as coisas que há nele, porque amamos mais o mundo e as coisas que há no mundo. Disse João em sua primeira epístola: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, alguém sabe o que diz o restante? O amor do Pai não está nele. Se você ama mais o mundo, se você tem o prazer em viver nos pecados, então você não ama Jesus. Mas quando você abandona o pecado, quando você abandona o amor pelo mundo, quando você escolhe seguir o Senhor Jesus, quando as coisas de Cristo têm preeminência na sua vida, quando a obediência faz parte da sua vida, as coisas mudam. A razão pela qual não devo amar o mundo é porque, conforme João, o mundo inteiro jaz no maligno, conforme 1 João 5,19. Tiago, no entanto, é mais contundente quando ele afirma em sua carta, no capítulo 4, verso 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Muitas vezes nós temos amizades com pessoas do mundo que não caracterizam a nossa fé. Ou seja, não nos dão aparência de cristãos, porque nós estamos tão envolvidos com as coisas do mundo, aquilo que não há no mundo, com as paixões do mundo, que nós não transparecemos, nós não somos o bom perfume de Cristo para as pessoas que nos cercam, justamente porque elas sabem que nós não caminhamos segundo a fé em Jesus Cristo, porque as coisas do mundo ainda estão impregnadas em nós. A amizade com o mundo é comparada com adultério. O termo infiéis, aqui no texto de Tiago, capítulo 4, verso 4, é sinônimo de deslealdade para com Deus. Quando nos unimos a Cristo, nós juramos fidelidade e lealdade ao Mestre. Vejamos o que aconteceu com Demas, fiel cooperador de Paulo. Lá em 2 Timóteo 4,10 diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas, tendo amado o mundo. E agora eu digo para vocês, quantas pessoas estavam no seio da igreja, por amar o mundo, abandonaram a fé? Quantas pessoas ainda estão no seio da igreja e que estão com um pé no mundo e outro na igreja, porque ainda não se desvencilharam do mundo? É preciso, meus irmãos, tomar para si uma decisão firme de que você não vai amar o mundo. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas. O amor do mundo faz com que nós abandonemos a carreira da fé. Paulo, meus irmãos, ele amava tanto a Cristo que ele concluiu com preço de sangue a sua própria vida pelo amor que tinha por seu mestre Jesus. Ele cumpriu a sua carreira que estava lhe proposta, ele cumpriu com preço da própria vida, porque ele não amou o mundo,
porque ele não negociou com o mundo, porque ele não se envolveu com o mundo, porque ele não permitiu que o mundo e as coisas do mundo penetrassem em seu coração e o tirassem da presença de Deus, que o roubasse da glória de Deus. Então, amados, Cristo sussurra mais uma vez profundamente a nossa alma: vocês me amam? Qual será a nossa resposta? Será que amamos mais o mundo e aquilo que ele nos oferece? Quando Jesus perguntou pela terceira e última vez a Pedro se ele o amava, ele respondeu com tristeza pela insistência de Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apesar de ter negado a Jesus, Pedro não tinha dúvidas de que amava o Mestre e que as perguntas que Jesus estava lhes fazendo, na verdade, era para confirmar para ele mesmo de que ele estava consciente desse amor. Ele não titubeou. Assim como você não titubeia em dizer ao seu cônjuge que você o ama. Porque não existe ninguém entre você e ele. Assim você também não deve titubear em relação a Jesus. Talvez estejamos tristes porque não temos essa certeza, não temos essa convicção, a alegria de que amamos a Jesus, não pela pergunta em si mesmo, mas porque Deus sabe, lá no fundo, Ele conhece o nosso coração e sabe que nós não amamos como deveríamos amar. Pedro poderia demonstrar-se duvidoso em amar o Mestre por tê-lo negado anteriormente, mas, junto ao mar de Tiberíades, quando Jesus miraculosamente faz com que as suas redes se encham de peixes, depois de horas na voragem do mar, sem nada apanhar, apesar de ter pecado contra o Senhor, após ter ao negá-lo por 3 vezes antes que cantasse o galo por ocasião do aprisionamento de Cristo. Pois ao negar pela 3ª vez, Jesus fitou os seus olhos em Pedro, condenando a sua atitude. Agora Jesus o reencontra pela 3ª vez e inicia um diálogo com Pedro que ele não tinha feito antes, por meio da pergunta repetida por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Jesus não foi conversar com Pedro nada antes. Ele chegou para Pedro depois da sua ressurreição, na 3ª vez que ele estava com seus discípulos. E Pedro estava nas primeiras vezes que Jesus aparecera e nada dissera. E Jesus não se achegou a Pedro, mas nessa 3ª vez, ele chega exclusivamente em Pedro. E ele não começa a conversar: como é que está, Pedro, tudo bem? Não, ele já vai direto nas perguntas: Pedro, tu me amas? E Pedro, sabedor de que ele havia negado a Jesus, e depois de ter visto Jesus pela 1ª, 2ª e agora pela 3ª vez, após haver aquele milagre, Pedro então percebe, quando Jesus se aproxima dele e pergunta para ele se o amasse, que Jesus o amava. Ele percebe isso. Porque se Jesus não amasse, não se aproximaria de Pedro, mas porque Jesus amava Pedro, ele foi até Pedro e perguntou a Pedro se ele o amava. Quando Pedro responde positivamente, Jesus lhe pede para que apacente as suas ovelhas. Para Pedro, isto era um sinal de que Cristo o havia perdoado e estava colocando em suas mãos uma grande responsabilidade, ao qual Pedro foi fiel até o fim, por amar a Jesus.
Talvez você tenha adentrado este lugar com dúvidas em seu coração, se de fato ama Cristo sinceramente. Talvez você faça parte de uma igreja, de uma denominação, não sei qual é, ou até desta mesmo, mas ainda continua com um pé em duas canoas, um pé no mundo e outro pé na igreja, mas ainda não tomou uma decisão de se firmar com sinceridade em Cristo Jesus. Talvez tenha chegado à conclusão de que ou ama mais a si mesmo do que a Deus, ou ama mais as pessoas e as coisas do que a Deus, ou então amo mais o mundo do que a Deus. Contudo, você sente a necessidade de se libertar desse amor nefasto e responder às perguntas que o Senhor Jesus lhe faz. Você me ama? Você tem o desejo de responder com um sim, eu te amo. Para isso você tem que se voltar para a cruz do Calvário e notar, sensibilizando-se pelo grande amor por você, do Senhor Jesus por você, ao presenteá-lo com a vida eterna por meio do seu sacrifício vicário. Essa consciência Pedro tinha, e foi isso que o motivou a declarar o seu amor por Jesus. Entregue sua vida a Jesus, ame-o de todo o coração, alma, força, e experimente o amor do Mestre. Você que com o passar do tempo, como crente em Cristo Jesus, permitiu que o seu amor se afrouxasse, está na hora de rever se você está amando mais a si mesmo, ou as pessoas a quem se apega, ou então ao mundo, e arrepender-se e voltar imediatamente aos braços do Mestre amado, que não mediu esforços ao entregar sua vida por você. É preciso se reconsagrar diante do Eterno, em reconhecimento ao seu amor. Que Deus nos abençoe. Amém?